Abra sua Bíblia, querido irmão, aí na carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11. Uau! Essa é a carta que é para encher o nosso coração, de esperança, de fé, né? E de certeza que o Deus que ouvia, cuidava dos nossos irmãos do passado é o mesmo Deus que cuida de nós agora, cuida de nós aí onde você está, né? Ele nos ama, isso é muito bom. E aí o autor aos Hebreus, e nós temos caminhado nessa carta, onde o autor apresenta Jesus como superior a tudo, e ele está sempre trabalhando a partir da cultura e do jeito judaico de ser. Não é? Então, aí ele fala que Jesus é superior à lei, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior, Jesus ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não a ordem arônica de Levi, não, mas daquele que não tem princípio nem fim, aquele que tem o seu templo nos céus e não aqui na terra. Então, e nós temos esse sumo sacerdote que pode se compadecer, não é, de nós, porque ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele nos entende, ele nos ama e assim por diante. E aí, no último versículo do capítulo 10, versículo 39, porque o capítulo 10 é tenso, não é? Mas no último versículo diz assim, ó, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma. Somos da fé. Então aí uma coisa que deve marcar o ser cristão, o crente. Somos da fé. E aí, no capítulo 11 todo, o autor aos Hebreus, ele vai trabalhar sobre o que é fé. Como que nossos irmãos do passado viveram e o que eles fizeram. Aliás, tudo só é possível pela fé. Eu queria que você lesse comigo o versículo 6 do capítulo 11. Versículo 6 diz, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, impossível. Não dá para agradar. E aí, se você junta com o Salmo 37, diz lá, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ora, mas se você não tem fé, você não pode agradá-lo. Não dá para agradar a Deus se não for através de um ato de fé. Um ato de gente que se aproxima dele, crendo nele, crendo que ele exista, crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Versículo 6, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Que coisa maravilhosa, né? Quando você busca Deus, quando você quer conversar com Deus, quando você quer chorar com Deus, quando você quer clamar a Deus, quando você quer se derramar diante do Senhor, isso agrada a Ele. Isso agrada a Ele. E mais, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Jesus disse em Mateus, buscar-me-eis em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. Primeiro Deus, primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele é galardoador, diz aqui Hebreus, você crê que você, ao falar com ele, ao buscá-lo, ao derramar, ao contar a sua angústia, ao adorá-lo, ao louvá-lo,
ao cantar louvores ao Senhor, porque é bom, ao estar no meio da congregação, no culto. A palavra diz que você não deve deixar de congregar, como é costume de alguns, não, porque congregar significa eu quero com os meus irmãos, uma só corpo, uma família, buscar a face do Altíssimo. E quando a gente busca a Deus, diz o texto, ele é galardoador. Mas você acredita nisso? Tem que ter fé. Fé, aí, versículo 1, capítulo 11. Fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé é convicção. Fé é certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Duas coisas são muito importantes aí. Primeiro, é em quem eu deposito a minha fé. Tem gente que tem fé para um monte de coisas, mas não é fé em Deus. Tem gente que tem fé no dinheiro. Tem gente que tem fé em ídolos. Tem gente que tem fé em si mesmo. Tem gente que tem fé em algum homem, em alguma mulher. Tem gente que acredita que certas pessoas, isso, aquilo, outro, pode aquilo outro. Tem gente que tem fé de uma maneira até banal. Por exemplo, eu sentei aqui na minha cadeira. Eu tenho fé que ela não vai quebrar. Então eu sentei. Sentei. Mas e o que resolve isso para salvação? O que resolve isso em termos de relacionamento? O que resolve isso? O que resolve isso? O que resolve? Fé é certeza de coisas que se esperam. Há de acontecer. Eu sei que o meu Deus há de interferir. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem dias que essa é uma frase difícil de falar. Tem dias difíceis, tem dias maus, tem dias de cilada. Você já passou, você sabe. Tem dias complicados. E aí você precisa respirar, inspirar, buscar, olhar, vai ao encontro do Senhor, diz: Senhor Deus, todas as coisas cooperam, mas eu não estou entendendo. Todas as coisas cooperam, mas eu estou precisando desse renovo. É um ato de busca, de reafirmação. Pela fé eu tomo posse. Pela fé, não é? Certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Eu sei que Jesus está vivo. Eu creio que Jesus está vivo. É fé. É fé. Tem gente que crê. Tem gente que não crê. Mas isso é tão sério que Paulo disse em Romanos: se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e se em teu coração você crê que Jesus foi ressuscitado, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a promessa é: serás salvo. Tem gente que não crê. Tem gente que não tem fé. Fé de que ele está vivo. Fé de que ele reina. Fé de que ele é reinante nessa terra. Fé de quem de fato está fazendo o seu propósito. Fé de que Ele está conosco, que Ele anda aqui ao nosso redor, que Ele ouve nossa dor, que Ele sabe o que nós precisamos, que Ele intercede por nós. E esta é a essência. E aí
bem diz a palavra que nós não andamos por vistas. Não, nós não andamos por aquilo que vemos. Exemplo clássico é o Tomé, que os discípulos contaram para Tomé: olha, ele veio aqui, ele apareceu, ele está vivo. E aí Tomé diz aquelas frases todas: se eu não colocar o dedo, se eu não apalpar, se eu não ver, se eu não pegar, se eu não ver com esses olhos que a terra há de comer, se eu não tiver as condições, eu não posso fazer. Não. Fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que se não veem. Quando Jesus aparece novamente, Jesus vai dizer para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. O que é? Manifesta fé. Coloca aqui a tua mão, coloca aqui, pega aqui, vem aqui. Aí ele: Senhor meu, Deus meu. Aí, porque viste, você creu. Você só crê se vê. Qual é o tamanho da tua fé? Porque às vezes a minha fé é quase a fé de Tomé. Não, quando eu vejo acontecer, aí eu acredito. Ué, mas se você está vendo acontecer, você não precisa de fé. Você precisa só ver, e está acontecendo aí. Tem muita gente que quer ser fiel a Deus no sentido de fazer a obra missionária, contribuir com missões, ser fiel na igreja. Mas aí pensa assim: não, eu não tenho os recursos. Quando eu for rico, quando eu tiver muito recurso, então eu vou poder ajudar. Olha, se você tiver muitos recursos e só vai ajudar quando poder fazer, isso não é fé. Isso não é fé. Isso é administração. Isso é administração. É importante administrar. Mas fé é fé, administração é administração. Administração você vê lá assim: quanto entrou? Entrou isso. Tá bom, então sobrou eu posso ajudar. O que é fé? Fé é você dizer assim: não, primeiro eu vou ajudar. Aí mexe. Fé tem a ver, e eu gosto muito dessa história, dessa figura, quando Deus diz para Caleb, ou para Josué: Josué, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E aí Josué bota o povo assim, porque Deus falou que amanhã o Senhor ia fazer maravilhas. E aí o povo vai caminhando. Primeiro um sacerdote carregando a arca. Eles ficavam assim uns 500 a 1000 metros de distância aí do povo. E então os sacerdotes estavam lá na frente. E eles foram caminhando em direção ao rio Jordão, que estava transbordante, estava cheio. E eu fico imaginando o que passaria na cabeça daqueles sacerdotes que carregavam a arca. Eles davam o primeiro passo e olhavam para frente, a água está lá. Eles davam o segundo, terceiro, quarto, 1000 metros, 1000 passos. E a água continuava lá. Mas vamos continuar andando, né? Josué mandou caminhar e vamos caminhando, vamos andando, caminhando. E à medida que caminham, a água continua cheia, está tudo cheio. Diz a palavra de Deus lá em Josué que somente quando eles pisaram nas águas, quando os sacerdotes molharam os seus pés, as águas cessaram. Você pode imaginar uma coisa dessa? Eles estão andando não sei quantos metros, vamos pensar em 1000 metros. E eles estão caminhando 1000 metros em direção ao rio. E Josué disse que ia passar a pé enxuto. Mas eles estão caminhando, dá um passo e olha para frente, dá um passo e eles não param, eles não ficam, talvez. Não, eles estão caminhando. E à medida que eles caminham, isto é uma caminhada de fé. Isto é uma caminhada de fé. Até quando molhar aos pés. Só quando molhar aos pés. Só. O rio seca. E aí eles puderam passar a pé enxuto. Esse é um exemplo maravilhoso de caminhar não por vista, mas por fé. Deus vai operar. Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E eu sei que eu estou na direção certa. E eu estou caminhando. E eu vou caminhando pela fé. Pela fé. Pela fé.
a fé, diz o versículo 2 de Hebreus 11, diz assim, ó, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Primeira coisa que marca aqui. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. E você vai observar na leitura mais na frente que esses antigos, todas essas pessoas aqui, são pessoas que estavam descritas no Antigo Testamento. E todos eles esperavam o cumprimento da promessa. Todos eles esperavam que um dia uma virgem, uma mulher iria conceber, e essa criança concebida, esse homem seria o Messias que haveria de vir e de reinar. E isso eles, séculos, marcharam, caminharam na expectativa de que isso acontecesse. E aí diz a palavra, pela fé eles obtiveram bom testemunho. Nós, de certa forma, também vivemos dessa mesma forma. Porque se eles estavam aguardando a primeira vinda de Jesus, isto é, a sua encarnação, a vinda do Messias, nós hoje estamos aguardando a sua segunda vinda, a volta gloriosa de Jesus. E a volta gloriosa de Jesus, eu diria, é algo à frente e a gente olha. E de que maneira você está olhando? Você está olhando com um olhar de fé, crendo que o Senhor Jesus vai voltar, e porque Ele voltará, nós andamos hoje dignamente, damos bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse versículo aqui, só esse versículo dá uma discussão bastante filosófica. Alguns filósofos gregos falavam coisas interessantes que até mencionam. Como é que algo que não existe veio produzir algo que existe? Como é que algo invisível veio produzir algo visível? Só tem um jeito de algo invisível se tornar visível, ou algo que não existe se tornar existente. Se houver esse primeiro motor, isto é, se houver a existência do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem que Ele está no controle, pela fé, todas as coisas passaram a existir pela palavra, não foi uma reprodução, não foi como é que fala? Um desdobramento, não, foi haja céu, haja luz, haja firmamento, haja separação, haja isso, haja aquilo outro, façamos. Palavra, verbo. Pela fé entendemos que foi o universo, formado pela palavra de Deus. Tem muita gente procurando o início das coisas, do universo e tudo mais. Pela fé. Ah, pastor, mas a fé não é racional. Bom, tem um monte de coisa que não é racional. A Bíblia diz que a gente deve dar a razão da fé que há em nós. Mas os milagres de Deus não são racionais. Até hoje estão procurando como é que abriu-se o mar. Como é que Jesus andou sobre as águas. Como é que ele multiplicou os pães. Como é que ele curou. Como é que ele fez aquilo. Como? Pelo mesmo divino poder que criou e sustenta todas as coisas. Fé é o que alimenta e nos dá sustento. Não é à toa que os apóstolos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Não é fácil. Sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, quando a tua fé é aumentada, que bênção. Aliás, Jesus fala uma frase
que deixa a gente de cabelo arrepiado. Ah, eu não tenho fé, minha fé é muito pequena, a minha fé é isso, aquilo, outro. Não, ou você tem ou você não tem. E a fé é um dom de Deus. Ou você tem ou você não tem. Porque Jesus diz assim, ó, se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, uma cabecinha de alfinete, uma pontinha assim, pequenininha. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tireis a este monte, salta fora, e ele vai sair. Amados, eu acho que a minha fé tem hora que ela é menor do que a cabecinha de alfinete, né? Tem hora. No entanto, os discípulos pediram, aumenta-nos a fé, e eu estou pedindo, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé para poder continuar, aumenta a minha fé para poder pregar, aumenta a minha fé para não perder a visão daquilo que o Senhor já se revelou, aumenta a fé para que a gente possa dar bom testemunho. Eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará. Ô Jó, que coisa bendita. E aí, a partir do versículo 4, o autor começa a botar nome, botar gente, né? Fé não é um negócio, vamos dizer assim, fora da realidade humana. Fé é exatamente a partir da realidade humana, da tua existência. E aí ele pega pessoas, pega gente, aí ele pega logo com dois exemplos, os primeiros filhos, né? Abel, Caim, Abel. E aí ele diz lá, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Parece que Abel tinha fé. E parece que Caim porque obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Coisa fantástica, né? Parece que o testemunho de Abel continua falando. Quer dizer, quando eu estou aqui mencionando, lendo e pregando, falando sobre Abel, o testemunho dele que está falando. É ele que está falando. Imagina que naquela época, o que ele tinha? Tinha a história que o pai contava, a história que a mãe contava, que eles moravam num jardim maravilhoso, que Deus tinha dado para eles uma ordem que não podia ser quebrada, diante de tantas coisas. Toda viva, usufrua, cultive, pregue, dê nome, trabalhe, multipliquem, gerem filhos. Tem uma coisa que vocês não podem fazer. Não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma ordem. Uma. A sujeira do diabo é tão tremenda e o ser humano é tão bobo nessa hora, e que vai exatamente cair na esparrela. E porque desobedeceram, aí eles foram expulsos, e agora eles têm que ralar, eles têm que suar para comer, para plantar, para colher, para isso, aquilo, outro. E aí diz o texto que o Abel foi cuidar de ovelhas, foi cuidar de rebanhos, foi cuidar. E o Caim foi ser agricultor, começou a plantar coisas, começou a plantar. Só que o Caim, a sua vida e o seu coração não era um coração grato nem justo. Um dia, eu diria até religiosamente, porque o Adão devia ter ensinado isso, o pessoal diz assim, nós temos que fazer um sacrifício, vamos fazer, vamos. O que eles trazem? Eles trazem ofertas. Eles querem oferecer a Deus alguma coisa. Todos os dois trazem daquilo que eles trabalham. O Abel traz das primícias do seu rebanho. O Abel pensou assim, cara, eu vou levar um presente para Deus. Eu vou levar um presente para Deus. O que eu levo para Deus? Bom, eu não posso levar para Deus uma coisa qualquer. Eu tenho que levar para Deus o melhor. Porque é meu Deus, Ele que me fez. Eu tenho que levar o melhor para Deus. Deus é bom demais. Teve misericórdia, podia ter mandado um raio e nos destruído. Não, para Deus, o melhor.
o melhor. Caim, ele pegou lá do fruto dele, lá, sei lá, pega aí umas laranjas, pega aí um punhado de trigo, de arroz, sei lá o que ele tinha, fruto da terra, pega lá qualquer coisa, vai lá para Deus, coisa de crente, mania, sabe aquela pessoa que vai dar para as coisas de Deus e faz reclamando? Para Deus, é demonstração de fé, é demonstração de que Ele é melhor e melhor que tudo. Deixa eu contar uma experiênciazinha que eu tive quando eu era criança. Meu pai era pastor e meus tios todos eram parentes e pastores também. E eu lembro de uma vez que eu fui numa igreja cristã evangélica, na minha época criança, lá em Goiás, e eu tinha 2 notas no bolso, pequeno, 2 notas assim. Uma notinha, sei lá que dinheiro era aquilo, se era um cruzeiro, um cruzado, nem lembro que dinheiro era daquela época. Mas eu tinha uma nota novinha, sabe aquela notinha nem dobrada direito, aquela nota arrumadinha, bonitinha, eu tinha uma nota daquela. E tinha uma outra nota, o valor era o mesmo, era alguma coisa, vamos botar um cruzeiro ou R$1, acho que era um cruzeiro. E eu então tinha uma nota nova e eu tinha uma nota velha, grudada, colada com durex, sabe? Aquelas notinhas repartidas, arrebentadas, amassadas, horrorosa. Eu tinha as duas. As duas valiam, entre aspas, a mesma coisa. Quer dizer, se eu fosse comprar uma balinha, eu dava qualquer nota e ela ia valer. Aí chegou na hora da escola dominical, e na hora da escola dominical tirava ofertinha. Então a gente levava um dinheirinho para dar de oferta lá. Eu tinha 2 notas. Chegou a hora da oferta, qual que eu dei? Qual que eu dei? A nota bonita ou a nota amassada, engilhada, cheia de durex? É, isso mesmo. Eu dei aquela de Caim. Eu dei aquela notinha de Caim. Aí botei lá a oferta, sim, fiquei com a notinha boa no bolso. Acabou. Quando passou aquele momento, a professora, ela não sabia que era eu que tinha dado. Acho que ela não sabia. Espero que não soubesse, senão eu ia morrer de vergonha dobrada. Ela pegou assim, aquela nota minha, tão horrorosa, e ela esticou assim, ó. Gente, eu morro de vergonha disso até hoje. Ela esticou aquela nota toda colada com durex e falou assim: filhinhos, cheio de amor, sabe? Cheio de amor, que professora maravilhosa. Filhinhos, para o papai do céu, tem que ser o melhor. Cara, eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu nunca esqueci disso. Eu esqueci de quem é a professora, eu esqueci, onde eu estava eu esqueci, mas o aperto não esqueci, sabe? Abel leva as primícias, leva do melhor para oferecer ao Senhor. Diz o texto, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Por quê? Porque ele fez das primícias o melhor para Deus. Você vai ver mais no Antigo Testamento alguns momentos, pega aí o coxo, pega a ovelha suja, arrebentada, e vai lá e dá para o governador, vamos ver se ele vai receber. Quer dizer, para mim serve. A doente, a quebrada, a banguela. O que é que nós fazemos para Deus? O primeiro exemplo aqui de Abel é o que é que eu ofereço para Deus. E se o que eu ofereço para Deus é o meu melhor. Abel, por causa do seu exemplo ao oferecer, porque ofereceu o melhor, as primícias, que ofereceu aquilo segundo o seu coração justo. Não era só oferta. Tem gente que dá oferta. A gente dá oferta até gordas, ofertas maravilhosas, sei lá. Tem gente que faz isso. Mas o coração está longe.
Tanto é que Jesus diz assim, ó, se você vem à casa do tesouro, à casa de Deus, e vem e quer trazer uma oferta, e quando você vai fazer a oferta, você se tocar, se lembrar que você tem alguma coisa contra seu irmão, deixa a oferta. Não entrega. Não entrega. Deixa a oferta ali no altar. Vai lá no teu irmão, reconcilia-te, trata o teu coração, conversa com ele, acerta, e depois que você acertou, isso é vida, isso é vida, isso é vida. Vem e faz a oferta. Quando Caim, se você voltar lá em Gênesis, lê isso lá com cuidado, quando Caim faz a oferta, Deus vai a ele, porque o coração de Caim ficou com raiva, porque Deus aceitou a de Abel. Deus aceitou a de Abel e Deus não aceitou a de Caim. E Deus vai falar assim, Caim, o que está acontecendo contigo? Está com semblante caidão, chateado. O que aconteceu? O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se você proceder bem, vai ser aceito. Mas se você não proceder, eis o pecado já à porta. A morte já à porta. Desejo assim de ódio, e de fato, nem esse papo de Deus com Caim tirou dele a raiva mortal para com seu irmão Abel. E o que Abel tem de toda a história bíblica? O testemunho da sua melhor oferta. Daquilo que eu tenho para oferecer a Deus. Oferecer o melhor das primícias. Não faça como eu quando criancinha. A nota mais feia, a nota mais rasgada. Não. Dê o seu melhor para Deus. Primeiro exemplo, pela fé você agrada, pela fé você oferece. Você oferece. Versículo 5, outro personagem enigmático, antigo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que coisa, hein? Que coisa. Você vai lá em Gênesis, capítulo 5. Gênesis, abra sua Bíblia aí, vai lá em Gênesis 5. Gênesis, capítulo 5, versículo 21 e 24. É a história dele. Gênesis 5, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Versículo 22. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365. É muito, mas naquela época os homens viviam 900. Né? Então ele vivia 1/3 da vida normal de um ser daquela época. Viveu Enoque. E Enoque conseguiu andar com Deus, viver com Deus, seguir a Deus, agradar a Deus, tendo filhos. Tendo esposas. Tendo filhos, tendo netos. Vivendo a vida, trabalhando. Ele não era um ermitão. Não. Era alguém que andava com Deus. Onde ia, Deus estava. E onde Deus ia, ele estava. O que Deus queria? Tem um livro legal, eu gosto de ler esse livro. Em seus passos, que fazia Jesus? Que faria Jesus? Né? Enoque andou. Diz o texto, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si.
Só tem isso da vida desse homem. Ele teve filhos e andou com Deus. Andar com Deus. Você anda com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas você tem consciência de que ele anda contigo. Que você pode ir conversando com ele no decorrer da vida. Eu tenho para mim que o Enoque era assim: Senhor, tá aqui o Metusalém, ô cabroquinha danada aqui, Senhor. Me ajuda a criar esse garoto, me ajuda, me ensina, como é que eu faço com esse garoto? Como é que eu faço para esse rapaz aqui crescer e ser um cara honesto? Senhor, aqui, aprenda ele te amar. Você me ajuda, me ensina aqui. Então, ele está andando com Deus, está perguntando, conversando, quais são os planos, quais são as propostas. Senhor, a natureza, como, o que fazer, Senhor, eu quero estar contigo todo o tempo, em todo o momento. Andar com Deus. Eu gosto muito de entender que Deus está exatamente procurando essa doce comunhão conosco. Que a gente pode partilhar com Ele. Que a gente pode contar as coisas para Ele. Que a gente pode chorar. Que ele está interessado nisso. Pela fé, Enoque andou com Deus e agradou a Deus, disse o autor aos Hebreus. Quer dizer, andar com Deus significa agradar a Deus. Andar com Deus significa agradar a Deus. E agradou tanto a Deus, que Deus, o tomou. Não tem nenhuma explicação assim de como é que foi feito isso. Um outro que a Bíblia fala que foi trasladado foi Elias. E aí aquela história de um carro de fogo, e aí ele sobe no carro de fogo e lança o seu manto, e o manto de Elias, Eliseu pega, não é? Então é uma limusine celestial, é uma descrição, mas Enoque não tem nada disso. Enoque só tem assim, que Deus o trasladou, Deus pegou e estava aqui e não está mais. O pessoal começou a procurar, cadê Enoque? Cadê Enoque? Cadê Enoque? Enoque sumiu, cara. Como é que sumiu? Sumiu. Deus o tomou. Não foi para lugar nenhum. Estava aqui quietinho e de repente, pum, sumiu. Não morreu. O sétimo, como disse Judas, o sétimo andou com Deus. Pela fé. Pela fé, versículo 5, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Enoque trasladado. Não viu a morte física. Não viu, era amigo de Deus, agradou a Deus. Teve testemunho de que agradava a Deus, agradou a Deus. Andar com Deus. Andar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Enoque andou por fé. Enoque andou, não é porque Deus se materializava e eles iam andando pelas campinas ou pelos desertos. Enoque tinha consciência de que Deus é muito maior do que qualquer materialização. Então ele andava por fé. Agradou a Deus porque ele andava por fé. Isto é, eu sei que o meu Redentor vive, como Jó.
E eu sei que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ele buscava. Ele o buscava. Abel, um exemplo de oferecer ao Senhor o que é melhor. As primícias. As primícias, o melhor. Você é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, meu irmão? Você contribui com a obra missionária? Você é parceiro com algum missionário na sua igreja? Você é generoso? Pela fé. Dízimos e oferta não é nada mais do que uma oportunidade de você manifestar fé. Você sabia disso? Tem gente que entende dízimo como um legalismo. Tem gente que entende dízimo como uma barganha com Deus. Tem gente que entende dízimo como, sei lá, exploração pastoral. Tem de tudo. Mas dízimo é a expressão de fé. Porque dízimo é você dizer assim, eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu tive, tudo que eu terei, tudo que sou, tudo que vier a ser, vem do meu Pai das nuvens. Tudo vem dele, toda bondade vem, todo dom perfeito. Se eu chamo respiro é porque ele permitiu, ele me dá o ar. Se eu ando, ele me dá saúde. Se eu tenho trabalho, você pensa que você arrumou um emprego? Foi ele que abre as portas. Se ele quiser fechar, ele fecha. Eu me alimento, Deus é que multiplica. Sim, se você entender isso, se você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aí ele diz, você crê em mim para a sua salvação? Você diz, eu creio, se eu morrer agora eu vou para o céu. Mas como é que você diz que crê que se morrer agora você vai para o céu, se você não crê que se você contribuir, entregar o dízimo, vai faltar para você no final do mês? Entende o complicador? Tem gente que diz, crente, que se morrer agora vai para o céu. Então ele crê que Deus vai tomá-lo para si e vai para o céu. E eu não estou dizendo que ele não vai. Eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que é um ato de fé. Mas tem gente que acredita que Deus pega você e leva para o céu, mas não consegue acreditar que o mesmo Deus, é aquele que aumenta o arroz, o feijão, a farinha, que repreende o devorador. Então você crê para a vida eterna e de repente não crê que Deus pode sustentar você se você entregar a 10ª parte. Então, você entregar a 10ª parte é você dizer, Senhor, o Senhor me deu 100%, mas eu quero dizer que eu creio no Senhor. É um ato de fé, querido. Por isso que na Bíblia você tem um texto dizendo, fazei prova de mim, se eu não abrir sobre você as janelas do céu, fazei prova de mim, se eu não repreender o devorador que devora você. Então, pela fé, você diz, Senhor, eu não sei explicar, eu não sei como é que isso funciona, mas Senhor, eu creio que o Senhor é supridor. Eu creio que o Senhor é Senhor. Eu creio que o Senhor é o que multiplica o azeite, a farinha. O Senhor é aquele que multiplica os pães. Eu não sei como, mas eu sei que tu és. Então, porque eu creio no Senhor e por generosidade, porque o Senhor foi generoso para comigo, dando o seu único filho, o unigênito. O Senhor foi generoso, fomos comprados com um preço caríssimo, o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, do Criador. Do verbo vivo. Então, por generosidade, eu quero ser como o Senhor. Então, eu quero manifestar a minha fé. Então, dízimo e oferta é uma ação de fé. Não é de obrigação. É lamentável quando você contribui por obrigação. Deus ama ao que dá com alegria, não por necessidade, não por obrigação, mas porque crê. Porque crê. Abel, que está falando. E que porque crê, anda com Deus. Deus envolvido em todas as áreas da minha vida, do fritar do ovo
ao pegar o ônibus, ao pegar o avião, ao trabalhar, ao negociar, ao dar aula, ao estudar, ao pregar, ao culto. Todos os momentos, criar os filhos, andar com Deus. Pergunta para Deus como é que faz para criar com filhos nessa época, com tanta tecnologia, que a molecada fica vendo tanta besterol. Como é que eu faço para ensinar? Fala com Deus. Coloca Deus na sua família. Não pense que Deus não saiba de internet. Deus perde o controle na computação. Não faça isso. Pelo contrário, perceba que Deus, tudo pode, tudo sabe. E está lá na frente. Está já lá na frente. Quando você está indo aqui com o milho, ele já está com o fubá. Ele já está lá na frente. Ele é o Senhor. E se você crê, ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos orar? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que você reafirme a tua fé. Que você, se você falar, pastor, eu estou com a fé pequenininha, eu não tenho fé de Abel, não. Eu estou mais para Caim. Ou então, Senhor, eu não estou andando contigo como Enoque, mas eu quero andar. Eu quero andar. Quero andar. Então vamos orar? Vamos pedir que o Senhor aumente a nossa fé. E você começa a dar passos de fé. Passos em obediência à sua voz e à sua palavra. Passos para a glória dele. Para o nosso bem. E se você quer agradar a Deus, começa aqui. Crendo que ele ouve as nossas orações. Então abra agora aí onde você está o seu coração e coloque diante dele suas lutas, suas dores. Ele conhece. E ele quer que você saiba que ele conhece. E ele tem poder. E ele é galardoador. Deixa Deus controlar e cuidar da sua vida. Coloca a tua vida financeira. Coloca o teu coração. Coloca a tua alma. Coloca os teus pés para andar com ele. Vamos orar. Pai Santo. Pai. Queremos pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor aumente a nossa fé. Fé para viver. Fé para cuidar dos nossos. Fé para te agradar. Deus, aumenta-nos a fé. Perdoa os nossos pecados. E enche o nosso coração da tua verdade, da tua palavra. Enche o nosso coração da tua presença. Assim nós te suplicamos. E pedimos as bênçãos do Senhor e o perdão do Senhor. Pedimos isso por Cristo Jesus, no nome do qual nós oramos, por nome do qual nós vivemos e esperamos. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Clamamos. Amém. 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 Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E não pare de orar por nós aqui em São Francisco do Sul, na nossa missão. Em julho, nós estaremos indo pregar na igreja congregacional de Senador Camará. Vamos estar pregando lá no sábado, aniversário da igreja. Temos esse convite, pedimos que os irmãos orem por nós. Vamos na sexta e voltamos no domingo, porque domingo à noite eu tenho culto aqui. Então ore por nós. Se você estiver perto aí de Senador Camará e quiser estar conosco, vai ser uma alegria lá. Tá bem? Muito bem. Olha quem chegou aqui, gente. Uma garotinha. Será que ela quer cantar? Se ela quiser cantar e você quiser ouvir, espera mais um pouquinho, vai orando por nós aqui. Olha só quem está aqui. Quem é essa minha garota? Agora já é uma garota de 7 anos. Você tem que entender isso, né? Não é mais aquela garotinha de 6. Agora já é uma... né? 7. Caramba. E você vai cantar o quê, meu amor? Surpresa! Essa música, toda vez ela canta, né? Ela chega e diz que a música é surpresa. Eu ainda vou aprender. Você pode até pensar que as pessoas não precisam de Jesus, mas não se deixe enganar, foi por elas que morreu na cruz. Só Jesus é o caminho, que
o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus salva o pecador. Sem Jesus as pessoas não podem conhecer a Deus. Mesmo aquelas que são boas precisam de Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho. 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 Só Jesus é o caminho que o próprio Deus nos preparou. Não existe outro Salvador, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus Só salva Jesus. o pecador. Amém, 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 amém. Muito bom. Olha, lá de Belém do Pará, tem gente mandando coraçãozinho pra você. Lá de Foz do Iguaçu, tá mandando coraçãozinho pra você também, tá bom? Tá bem? Mamãe. A mamãe também tá mandando um monte de coisa. Essa mamãe é a mamãe coruja. Boa noite, gente. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você que mora aqui pertinho, em São Francisco do Sul, o nosso culto agora, quinta-feira, amanhã, aqui na igreja, você está convidado na rua... Como é o nome da rua? Duque de Caxias, 8534, em Peroba, São Francisco. Venha. E domingo também, 7h30 da noite. Que Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira, em Cristo Jesus. Tchau.